Professora, a gente abre a nossa conversa aqui com matéria do portal Sputnik, que tem a manchete aqui, o destaque para a gente falando, ó, Hezbollah e Israel trocam ataques massivos ao longo da fronteira, situação complicadíssima lá no Oriente Médio. A matéria destaca que o Hezbollah atacou o exército israelense, deixando mortos e feridos. A imprensa do Líbano também destaca que Israel realizou bombardeios massivos no sul do Líbano. A gente acompanhou os ataques aqui, trouxe para vocês os destaques, sobretudo nos aparelhos de dispositivo de comunicação, uma tragédia o que aconteceu no Líbano. Professor, como é que você tem acompanhado esse conflito? A comunidade internacional deve reagir já a essa escalada de violência? Conta para a gente, professor, todos os desdobramentos que você tem de ontem para hoje, porque a gente falou sobre isso também aqui no Geopolítica ontem. Não, mas se antes da operação dos dispositivos eletrônicos, o clima entre Israel e o Hezbollah, que ocupa a região do sul do Líbano, sul e sudeste do Líbano, já não era bom, agora a coisa ficou pior. O líder do Hezbollah disse que a operação dos pagers, dos walkie-talkies explosivos, foi uma declaração frontal de guerra, e ontem mesmo o Hezbollah retaliou, usou mais de 100 foguetes contra as bases israelenses que estão em territórios ocupados, e Israel respondeu, né? O poderio militar israelense é muito maior do que o do Hezbollah, uma disparidade muito grande, e Israel respondeu massivamente. Então, o que foi para nós aí essa virada do dia 19 para o dia 20 foi um momento de grande tensão e de grande escalada. Alguns analistas afirmam categoricamente que Israel se prepara para uma operação terrestre no sul do Líbano. Eu, contudo, ainda sou um tanto reticente, porque nas últimas tentativas, Israel não foi bem sucedido. Então, uma coisa é você ficar bombardeando, e a outra é você incursionar por um território no qual você não domina. Nós vimos que na faixa de Gaza a destruição é brutal, a covardia do Estado de Israel é gigante, mas toda vez que ele penetra no território, a resistência é grande. Ela surge dos escombros e se faz presente de maneira voraz. Então, eu ainda sou daqueles da turma que acho que Israel ainda vai bombardear muito tempo e vai evitar essa penetração a pé, desde que surja um ambiente, digamos assim, aceitável, porque essas tensões que Israel escala, obviamente ele visa trazer para o seu lado os Estados Unidos e a União Europeia, não que eles não estejam, né? Mas eles querem a autorização máxima para incursionar. Porque essa incursão, se houver, é com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia. Israel não tem condição de fazer isso sem satélite, sem o armamento dos seus aliados. Então, isso ainda, digamos que ainda está na pauta, né? Contudo, a violência está escalando, é perigoso e é importante que os países da região se posicionem. O Conselho de Segurança da ONU precisa reagir e os países como Inglaterra, França e Estados Unidos ainda na hora deles tomarem vergonha na cara e sentar no Conselho de Segurança e deter Israel. Porque Israel parece um cão danado. Israel tem uma autorização do Ocidente capitalista para fazer o que quer. Depois de Hitler, só Israel tem o poder de fazer o que quer. Isso é uma coisa que beira a insanidade. Né? A ONU foi fundada justamente para evitar esse tipo de coisa. A ONU tem o papel de evitar essas ações unilaterais. Israel rasga a Carta da ONU, rasga todos os acordos possíveis e imagináveis, destrói o bom senso e avança massacrando não só o povo palestino, mas também o povo libanês. Agora, professor, contra a faixa de Gaza já são mais de 40 mil mortos na Palestina. Agora, com o Hezbollah, a situação pode ser diferente também. A gente vê esses ataques, a gente já tem mortos, o número de mortes subindo também por conta dos feridos, há feridos graves, mas a gente tem também o apoio do Irã agora nesse conflito. Como é que isso muda? Porque, assim, é muito difícil a gente imaginar que Israel vai continuar atacando, matando nações. Como é que fica todo esse contexto, professor? Isso precisa parar. Precisa barrar isso de alguma forma, não? Não, mas ao mesmo tempo, Israel ataca o Líbano, a Palestina,
a Síria, o Irã, o Iraque e o Iêmen. Ou seja, Israel é o provocador de toda essa escalada no Oriente Médio. Israel é um ser desagregador nesse momento na região. Quem ameaça a paz mundial nesse momento é Israel, com as suas ações deliberadas e a sua flagrante violação da soberania desses países. Com o apoio de Inglaterra, França e Estados Unidos, o Israel se sente confortável para agir dessa maneira. É o valentão colonial do momento, é a alcunha que a gente pode dar para Israel. Contudo, no sul do Líbano, contra o Hezbollah, a realidade é diferente. Né? O Hezbollah se constituiu num grande movimento, num grande exército. Apesar de ser um exército de infantaria leve, ele tem muito mais força do que a resistência palestina. Né? Eles são donos daquela região. Então, ali a história pelo que tudo indica, vai ser diferente. Se pegarmos a história recente, as incursões de Israel ao sul do Líbano e as tentativas de ataque ao Hezbollah não foram bem sucedidas. Pelo contrário, Israel recebeu alguns reveses históricos na sua luta contra o Hezbollah. Por isso que eu acho que essa operação em terra ao sul do Líbano vai ser muito bem pensada por Israel e ele não tem condição de fazer sem o apoio da OTAN. Agora, alguém precisa parar Israel. Né? Eu acho que, nesse momento, Rússia e China, acho que são os países em contraponto mais poderosos, precisam falar mais grosso com Israel.